tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o mandamento que prolonga os seus dias de vida. O mandamento que salva, que garante a sua vida prolongada, ok? Bom, eu vou começar aqui no livro de Matitiahu, capítulo 19, que é o livro de Mateus. Começa no capítulo 19, no verso de número 16. O texto sagrado diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Verso 17. Respondeu-lhe o Senhor: Por que me chamas de bom? Bom só existe um. Bom é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Bom, eu queria dar uma pausa aqui para você entender. Chega alguém perto do Mestre, Yeshua, né? Muitos o chamam de Jesus, mas o nome em original, Yeshua, o nome em hebraico, e pergunta: Bom, Mestre, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Qual a minha atitude para alcançar a vida eterna? Então a pergunta: para alcançar a vida eterna. Yeshua responde para ele: Bom, é Deus, porque Deus vai lhe conceder a vida eterna. Mas veja bem, o texto diz assim: Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Alguém falou que não precisa de guardar mandamentos. Aliás, a palavra mandamento, mandamentos, são vários. Na verdade, são 613 mandamentos. Então, Yeshua está respondendo: eu estou falando filho de Deus, eu estou falando do Salvador. Eu estou querendo que você entenda a revelação da Escritura. Eu estou querendo que você pegue o Logos e transforme ele em rema dentro de você. Ele disse o seguinte: se você quiser entrar na vida, essa vida eterna que você está me perguntando aí, se você quiser entrar nela, guarda os mandamentos. Rabino, mas e como é que fica o Salvador? Como é que fica a morte, a salvação? Não, mas espera aí. Se você guardar os mandamentos, você não tem pecado. Se você guardar os mandamentos, você não precisa de Salvador. A palavra é o Salvador, já é o seu Salvador. Mas como assim a palavra? Yeshua não é a palavra? Se você guardar os mandamentos, você não precisa de Salvador. Só que tem um pequeno detalhe, que nenhum ser humano consegue guardar os 613 mandamentos. Ou seja, de qualquer maneira, ou você cumpre os mandamentos, ou você precisa do Salvador. Certo é, nenhum ser humano consegue guardar todos os mandamentos. Logo, todo ser humano vai precisar do Salvador. Ou seja, é melhor entender isso o mais rápido possível e saber que Deus enviou o seu Filho porque Ele nos ama e Ele quer nos salvar, nos libertar. Ok, aí o texto diz assim: se você quer a vida, essa vida eterna que você está me perguntando, guarda os mandamentos. Depois o texto diz: e ele perguntou: quais mandamentos? Como que um judeu, como que alguém que vive em Israel, mora em Israel, não conhece os mandamentos? Mas Yeshua falou assim: eu não vou falar 613 não, só vou falar 10. E aí ele começa a discorrer no texto. E aí eu estou lendo Mateus capítulo 19, Matitiahu 19, e o verso de número 18, onde ele pergunta: quais mandamentos? E o mestre Yeshua responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o próximo como a ti mesmo. Você percebeu que dos 10 mandamentos, Yeshua só falou, ele falou: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe,
e ama o teu próximo. Ele só falou 6. Dos 10 ele só falou 6. Porque os outros quatro mandamentos, para completar os 10, fala da relação do homem com Deus. E os outros 6 falam da relação do homem com o homem. Então o texto sagrado diz assim, olha, a relação que eu falo é de lidar, de viver o dia a dia, né? Relação cotidiana, relação do dia a dia, relação de vida, socialização, né? A vida social, tá certo? Para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Aí o texto diz assim, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Aí o verso 20 diz, replicou o homem, tudo isso eu tenho observado, que me falta ainda. Ou seja, eu sou um judeu religioso, observante da Torá. Eu pratico a Torá, eu pratico a Sagrada Escritura, eu vivo a Bíblia, eu vivo o que o texto diz. Quer dizer, ele está dizendo que ele pratica. Aí Yeshua olha para ele e diz assim, tudo bem, mas se você quer ser perfeito, você quer ser perfeito? Você quer superar os seus vizinhos? Você quer superar você mesmo? Porque o seu maior concorrente não é o seu vizinho, não é a pessoa que você conhece. O seu maior concorrente é você mesmo. A maior luta que você enfrenta é com você mesmo. Porque você passa situações e você não faz nada para melhorar. Então o maior concorrente é você mesmo. Aí o texto diz, mas se você quer ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois que você fizer isso, vem e me segue. Agora, por que essa frase foi dita? Não é porque Yeshua, ele queria que o rapaz fosse dar as coisas para os outros, não. Vendesse e desse, não. Porque quando ele fala o seguinte, nós temos que ler a Bíblia, você lê a Escritura, e perceber entre palavras aonde que está o segredo. Quando ele diz, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E aí, logo em seguida, ele diz, você vai ter um tesouro no céu. Bom, a recompensa, você vai ter a recompensa celestial. Ok. Depois ele diz assim, depois, vem e me segue. Por que ele põe assim, depois, vem e me segue? Porque com essa situação, com esse tipo de vida, com esse estilo de vida, com esse modo que você está vivendo, você nunca pode me seguir. Porque você tem algo que te prende. Você tem algo que está prendendo você. Esse rapaz aqui, ele poderia colocar um administrador, ele poderia colocar os imóveis dele, o que ele tinha, ou aquilo que era os bens dele, ele poderia colocar alguém para administrar, alguém para cuidar, alguém para fazer o que ele fazia. E ele poderia seguir o mestre livre, ele poderia seguir o mestre com liberdade, ele poderia seguir o mestre tranquilo, focado, ali andando com o mestre, com o Salvador. Mas aí Yeshua fala com ele, você vai, vende tudo que eu tenho, você vai receber um tesouro no céu, você vai receber coisas boas, um grande tesouro nos céus. Depois, aí ele diz, depois de que você fizer isso, vem e me segue. Ou seja, você não pode me seguir estando preso às coisas terrenas. Mas o rapaz poderia deixar aquilo ali para alguém administrar para ele, para alguém comercializar para ele, e ele teria total liberdade para seguir o mestre. Ou seja, você nunca pode seguir o Senhor com a sua cabeça voltada lá atrás. Existem pessoas que querem servir a Deus, mas pensando na vida passada, pensando nas coisas que ficaram para trás, pensando naquilo que era, ou que significava, ou que significou muito, né? Por isso que quando vamos servir a Deus, quando vamos entrar na caminhada do reino de Deus, não pode olhar para trás, não pode ficar, sabe? Não pode ficar... Você pode lembrar de quem você foi, você pode falar de quem você foi, mas não com saudosismo,
Sabe por quê? Porque Deus tem o melhor para você. O melhor de Deus ainda está por vir. E isso é que o Eterno tem para a sua vida. E aí o texto continua dizendo assim, ó, você vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, ou esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Foi o que eu acabei de falar. Ele poderia colocar as propriedades num administrador, ou talvez tivesse, né? É lógico que administrador tinha. Se fosse nos nossos dias, seria uma imobiliária, seria uma casa que administra a casa, ou administra aluguéis, ou administra outra, né? Uma imobiliária, alguém assim que poderia tomar conta. Fato é que ele perdeu uma grande chance de seguir o mestre. Ele ficar livre daquelas coisas, não livre de vender, não era isso. O propósito aqui era libertar ele daquela situação de preocupação, porque ele jamais seria inteiro servindo ali, andando com Yeshua e tendo os bens, porque o coração dele estava preso lá. Então Yeshua fala com ele, desprende esse coração. Mas o mandamento que eu quero lhe falar, que garante anos de vida, um mandamento que garante uma longevidade de vida, um mandamento que faz com que você viva muitos anos na terra, é exatamente esse mandamento que está aqui, ó, onde ele diz assim, olha, o verso de número 19, honra teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. E quando eu olho para esses mandamentos, eu tenho que voltar lá em Êxodo, Shemot, capítulo 20, Shemot em hebraico, Êxodo em português, e eu tenho que voltar no capítulo 20, exatamente no verso 12. Por que o verso 12? Porque o verso 12 fala assim, honra teu pai e a tua mãe. Os os 4 primeiros mandamentos, Yeshua não cita. Ele não citou nenhum deles. Ele só vai citar o 5º mandamento em diante. E o 5º mandamento é exatamente o mandamento, eu acho muito interessante, porque são 4 mandamentos que falam de uma relação do homem com o Eterno, e 6 mandamentos que falam de uma relação de homem para com homem, da vida social. E aí o texto diz assim, honra teu pai e tua mãe. Engraçado, que quando termina o 4º mandamento, o próximo mandamento, que é o 5º, ele fala de honrar o pai e a mãe. O que isso quer dizer, Rabino? Muitas coisas, mas eu quero que você entenda. O 5º mandamento, ele começa com a palavra honra. Você sai dos mandamentos que o homem tem um relacionamento com Deus e entra no relacionamento que o homem tem numa vida social com outros homens. Mas a palavra que vai ligar os mandamentos de Deus e os mandamentos de seres humanos é exatamente a palavra honra. Porque quem guarda os 4 primeiros sabe honrar. Quem vive os 4 primeiros conhece sobre honra. Então, quando vai partir para os 6 outros, 6, que é o número do homem, quando vai partir para os 6 mandamentos, ou o 5º mandamento em diante, entra a palavra honra. Então a palavra honra, ela conecta você ao Criador, ao Eterno, e conecta você aos seres humanos. E aí o texto diz assim, honra. Quais são as pessoas que mais devem ser honradas na tua vida? Os teus progenitores. Exatamente as pessoas que te geraram, exatamente as pessoas que colocaram parte da vida delas para que você estivesse vivo. Exatamente as pessoas que te ensinaram as primeiras palavras, que te ensinou e carregou no colo, ensinou você a andar, ensinou você a caminhar, do jeito deles. Não estou dizendo com isso se eles estavam certos ou errados, mas fato e verdade seja dita, são as pessoas que mais te ajudaram em toda a sua história. Alguém disse assim, Rabino, mas eu não tive nem pai nem mãe. Então você teve alguém que fez esse papel na sua vida. Alguém que Deus levantou para substituir. Às vezes o pai, às vezes a mãe, às vezes o pai e também a mãe. E aí o texto diz, honra o teu pai. Nós estamos em
É Shemot, Êxodo, capítulo 20, verso 12. Lembra, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias, para que os teus dias sejam longos, para que possa existir dias e dias de vida na sua vida. Então, honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma vida longa. Então, o texto diz, honra o teu pai, honra a tua mãe, para que prolongue os teus dias de vida. E aí o texto diz assim, os teus dias de vida na terra, não é no céu, é na terra, que o Senhor Deus, teu Deus, te dá. Então Deus dá dias de vida, e o texto diz que Ele vai prolongar os seus dias, quando você honrar os teus pais, quando você honrar o teu pai, quando você honrar a tua mãe. É muito interessante que quando nós aprendemos a honrar os nossos pais, os filhos se tornam bons maridos. As esposas, quando aprendem a honrar os pais, se tornam boas esposas. E no judaísmo, não sei se você sabe, mas a maior glória de uma mulher judia, a maior glória de uma mulher criada no judaísmo, ensinada nos princípios da Torá, a maior glória não é ser administradora de empresa, engenheira, advogada, nada disso. A maior glória de uma mulher judia é poder criar os seus filhos, ensinando a palavra de Deus, ensinando a Torá Sagrada. Sabe que a mulher não ensina, na sinagoga ela não ensina, mas o marido dela aprende na sinagoga, leva para dentro de casa o conhecimento, ela aprende com o marido o conhecimento, e ela vai ensinar os filhos o conhecimento. Rabino, mas não é o pai que tem essa função? É o pai. Mas o pai tem que sair de casa para trabalhar. Então ele deixa essa incumbência para a esposa, e a esposa aprendeu com ele, porque ele aprendeu com o rabino dele, ele aprendeu com o mestre, o professor dele, aí ele ensina a esposa e a esposa ensina a casa, ensina os seus filhos. E aí são crianças que irão crescer e se tornarão pessoas de bem, porque estão aprendendo a Escritura. Por isso o texto diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar. O texto diz, ensina o teu filho no caminho que a Torá ensina. Inculca na cabeça dele, na mente dele, a palavra de Deus. Portanto, eu quero que você receba essa palavra no seu coração, quero que você receba essa palavra no seu íntimo. E honra o teu pai e a tua mãe. Se eles forem vivos, honre a eles ainda nessa vida. E se porventura eles não estão vivos mais, honre a memória deles. Sejam pessoas melhores, sejam pessoas de honra, sejam pessoas que os seus amigos tenham orgulho de você, que os teus filhos possam aprender a honrar os pais, porque você foi uma pessoa que plantou. A unção da honra está dentro de você. A unção de honrar a Deus, o teu pai, honra a Deus, o teu pai. E você vai aprender a honrar o teu pai e a tua mãe na terra. Tá certo? Então que essa palavra seja impregnada, ela possa ocupar o espaço dela na sua casa, na sua vida, nos seus filhos, na sua família. E que os teus filhos tenham longos dias de vida, para que você seja honrado. Porque se os teus filhos forem honrados, é sinal que você fez e desempenhou um bom trabalho. Você está de parabéns. Mas se os teus filhos ainda não aprenderam a honrar, ainda dá tempo de colocar essa palavra no dicionário deles, na vida deles e na sua vida, ok? Que o Senhor te ajude, que o Senhor te abençoe, que Deus te fortaleça e que a bênção do Senhor seja contigo, tá bom? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Shalom, shalom, lehi, traot, bye, bye. Tchau, tchau.